Graças a Deus. Boa essa palavra. Boa e fiel. Digna de toda aceitação é essa palavra. Glória seja dada a Jesus, o nosso Senhor. Eu quero ressaltar algo. Nós não estamos aqui com nenhum intuito a não ser anunciar o Evangelho. Glória a Deus. O nosso único intuito é anunciar o que? O Evangelho. A palavra de Deus, a salvação. Não se trata de uma religião. Não se trata de uma denominação evangélica. Glória a Deus. Nós não temos compromisso com religião. Nosso compromisso, todavia, é com Cristo Jesus, o Salvador da nossa alma. Porque nenhuma religião surgiu antes de Jesus. Verdade. Nenhuma religião existente nessa face da terra veio existir antes de Jesus. Muito pelo contrário. As religiões foram criadas pela vontade do homem assim que Jesus partiu para a glória. Verdade. Então religião nunca teve poder para salvar o homem. Nem antes de Jesus, nem enquanto Jesus estava, nem após Jesus ressuscitar. Então veja, nós temos na nossa mão um livro sagrado chamado a Bíblia Sagrada. Oh, glória, Jesus. Nós temos que o quê? Acreditar nessa palavra somente. Verdade. Muitas pessoas ainda ficam buscando de um lado para o outro. Muitas pessoas caminham de um lado para o outro, batendo cabeça. E vão em uma religião, e vão em outra religião, e ficam perguntando qual que é a verdadeira religião. Não se trata religião, meu irmão, não se trata de religião. A salvação não se trata de religião, não se trata de obras, não se trata de dogmas. Trata-se de somente um, que é Jesus. A salvação trata-se de Jesus Cristo. Quando o homem se arrepende, ele começa a encontrar a Deus. Quando o homem está com o seu coração quebrantado, é o primeiro passo para o homem encontrar a Deus. Sabe por quê? Jesus falou, um coração quebrantado e contrito, a qual eu não rejeitarei. Glória ao Rei. Jesus falou que um coração quebrantado, ele não rejeita. E o coração tem que estar quebrantado diante de Deus. O coração tem que estar mole, sedento, tem que estar sensível na presença de Deus, para que assim Deus possa entrar na sua vida e possa mudar a sua vida. É verdade. É por isso que Jesus, até hoje, ele nunca entrou no coração de muitos. E muitos em que Jesus uma vez entrou, hoje talvez ele não habita mais. Sabe por quê? Aleluia. O coração, ele é uma porta. Você sabia que o coração, ele é a entrada e a saída da vida? A Bíblia vai dizer que o coração é a entrada e também é a saída da vida. Ao ponto que Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do teu coração, entrarei eu e farei morada. Jesus, ele entra e faz morada, meu irmão, quando o coração está quebrantado. O problema é que nós estamos vivendo uma frieza espiritual sobre a face da terra. Simplesmente isso. Nós estamos vivendo nesses dias atuais a geração semelhante à geração de Noé. Olha a frieza. Não estou falando esse clima que está em Goiânia hoje, não. Não estou falando esse frio do vento, não. É a frieza do homem diante de Deus. É a dureza do coração. Frieza porque os homens lidam com esta palavra como se fosse um gibi. As pessoas lidam com esta palavra como se fosse um livro qualquer, sem inspiração nenhuma de Deus. É essa frieza. A frieza de mesmo sabendo que existe um Deus, Criador dos céus e Criador da terra, a humanidade ainda continua fazendo os seus desejos. A humanidade continua ainda vivendo como se não precisasse de Deus. A humanidade está vivendo como se fosse o próprio Deus. Muitos hoje estão se tornando o seu próprio Deus. Quando você faz a sua vontade e não a vontade de Deus, você se torna o seu próprio Deus. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada,
ela diz que a quem você se apresenta por servo, a quem você se apresenta para obedecer, você está se apresentando por servo. A quem você tem obedecido? A quem? Quem você tem obedecido? Você tem caminhado segundo o teu próprio coração? Ou você tem buscado rejeitar a si mesmo, negar as próprias vontades para andar conforme a vontade de Deus? Porque a Bíblia vai dizer: a quem você se apresenta para agradar é aquele que você está servindo. Eu estou vendo uma geração hoje em que os homens estão se tornando seus próprios deuses. Nós estamos vivendo esta geração onde os homens, eles que ditam as regras, onde eles ditam o que é certo, o que é errado, o que se faz, o que não se faz, aonde vai, ou seja, se tornaram o próprio Deus. Se tornaram o próprio Deus. Isso é uma idolatria. Isso tornou-se idolatria. Idolatria não é somente quando você está gritando para o time de futebol, não é somente quando você clama para uma estátua de Jesus. A idolatria, sentimento de autoadmiração excessiva, aquilo que você põe acima de Deus. Muitas pessoas colocam os seus sentimentos, os seus desejos, os seus interesses acima da vontade de Deus. As pessoas, muitas, a grande maioria, não generalizando todas, mas pelo menos 90%, se tornou o seu próprio Deus. Não estão interessados em saber se estão agradando a Deus ou não. Não estão interessados em saber se estão no caminho certo ou não. Importa que está se sentindo bem. Importa somente em estar sentindo prazer, alegria. Aleluia. Essa geração é movida por alegrias momentâneas, por prazeres que passam. Por quê? Porque estão tentando satisfazer a si mesmo. Porque estão tentando fazer a sua própria vontade. E a Bíblia vai dizer: aquele que procurar salvar a si mesmo, aquele que buscar ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder sua vida por amor de mim, disse Jesus, eles a salvá-la. A pessoa que perde interesse nessa vida, uma pessoa que perde o interesse nessa vida terrena, os prazeres, as seduções, o pecado, ela já não ama mais essa própria vida. E é essa pessoa que Jesus quer salvar, uma pessoa que renuncia a si mesmo. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se. Jesus falou: negue-se a si mesmo. Nega você o seu desejo do seu coração, o desejo carnal, porque o desejo do coração do homem, todavia, leva o homem a contradizer a vontade de Deus. A vontade de Deus não é te ver você se embriagando, não. Nunca foi. Nunca foi a vontade de Deus ver os homens andando por aí como um cachorro, se prostituindo. Uma imoralidade terrível. Não se espanta de ouvir falar de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo a Sodoma e Gomorra multiplicado 3 para 4 vezes mais. E olha lá. Nós estamos vivendo a Sodoma e Gomorra. Nós não estamos distantes de Sodoma e Gomorra, não. Só basta você andar um pouquinho ao redor dessa praça, passa em várias ruas, você vai ver. Nós estamos vivendo a Sodoma e Gomorra nos tempos atuais. Em 2021 nós estamos vivendo uma imoralidade sexual terrível, uma perversão, uma mente maliciosa que o homem a cada dia tem aumentado. Não é de se espantar o que você vê em jornais, não. Não é de se espantar o que você está vendo e ouvindo falar, não. Tudo isso é por se multiplicar o pecado. Já está escrito, já estava escrito há mais de 2000 anos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por aumentar o pecado, o amor do coração dos homens diante de Deus se esfriará. Já ultrapassou, meu irmão. O coração do homem não só se esfriou, não. Não somente se esfriou, não. Mas como também foi congelado o amor do homem para com Deus se esfriou. Você se torna um mentiroso falar que ama a Deus. Porque Jesus falou: aquele que guarda as minhas palavras é que me ama.
Nisso conhecereis os que me não amam, aqueles que não guardam as minhas palavras, esses não me amam. Em João 14, os que não guardam as palavras do Senhor não amam Ele. Não estou falando de você pegar a Bíblia, fechar a Bíblia e colocar em cima de alguma coisa, não. Isso não é o guardamento da Bíblia, da palavra. O guardamento da palavra é ouvir e praticar. Porque aqueles que ouvem e não praticam, enganam-se a si mesmo. É esse o guardar da palavra em que Jesus ele cobra de nós. O guardar da palavra de Deus em nossa vida. Cravei as tuas palavras nas tábuas do meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. A palavra do Senhor tem que estar gravada no seu coração, igual Deus gravou os 10 mandamentos na pedra, no Monte Sinai. A palavra do Senhor tem que estar gravada na tábua do seu coração, igual Deus gravou os 10 mandamentos no Monte Sinai. Sabe como que você grava essa palavra? Você crava ela na tábua do seu coração, para não pecar contra Deus. Dando ouvidos. Dá ouvidos. Deus todavia falou: dá ouvidos à minha voz, ó geração rebelde. O profeta Jeremias ele pregou: ó terra, ouve a palavra do Senhor, ó terra. É isso que nós precisamos, não somente ouvir, mas também praticar. Tiago 1,22 vai dizer a mesma coisa. Não sejais somente ouvintes da palavra de Deus, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes da palavra de Deus. Sejais praticantes. Se torna você um praticante da palavra de Deus. Torna você a igreja de Cristo. Você que tem que ser a igreja. É você que tem que se tornar a morada de Deus, a qual Deus quer habitar. O que você vai escolher, meu irmão? Meu irmão, o que você tem escolhido? O nosso tempo está corrido sobre a face dessa terra. O nosso tempo sobre a face dessa terra está corrido. O relógio está passando, está rodando. A hora está se esgotando. A sua hora está se esgotando aqui nessa terra. Tudo há de passar, passa os céus e passa a terra. Mas Jesus falou: só não há de se passar as minhas palavras. A palavra do Senhor permanece. Escolhe. Vai querer passar junto com essa terra ou vai querer permanecer para a eternidade junto com Cristo? É uma escolha que o homem tem que fazer. Aleluia! Nós estamos vivendo esse momento aqui, ó, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 36. Na verdade, Mateus capítulo 24 por completo, praticamente. Mateus 24, e versículo 36, está escrito assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus está dizendo: unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vida do Filho do Homem. Essa palavra é boa. Essa palavra, ela é boa. Pois Jesus ele falou que como aconteceu na geração de Noé, aconteceria também quando já estivesse próximo à sua volta. Jesus ele falou que assim como aconteceu naquela geração de Noé, também aconteceria na geração vindoura, a geração da vinda do Filho do Homem. O que representava a geração de Noé? Pessoas descompromissadas com Deus, pessoas buscando os seus interesses, os seus prazeres, buscando satisfazer a si mesmo, homens amantes de si mesmo. E por que eu posso dizer que essa geração é a geração de Noé? Olha, na geração de Noé, a promessa era a destruição da terra. A porta da arca era a porta da salvação. Verdade. Para essa geração, a promessa é a destruição, a aniquilação deste mundo. E o arrebatamento da igreja, no qual Jesus é a porta, Jesus é a arca. É uma promessa igual.
Nos tempos de Noé a pregação era: vai vir o dilúvio sobre a terra, Deus vai inundar essa terra. Era a promessa nos tempos de Noé. Nos dias atuais é Jesus, ele vai voltar e vai arrebatar a igreja. Essa é a promessa atual. Não tem diferença. A Bíblia vai dizer que eles, na geração de Noé, estavam compromissados consigo mesmo. Eles não estavam acreditando não que esse mundo, que esses prazeres iam ser finalizados não. A Bíblia diz que eles estavam comendo, bebendo, casando, se dando-se em casamento. Tem diferença? Me fala, tem diferença? Onde o mundo está desabando, onde nós vemos a cada dia mais as coisas piorando, e vendo que o tempo está se encurtando, e as pessoas continuam, festa de segunda, bebida, cachaça, sexo, ou seja, a prostituição, a malícia, aumentando. Nos dias de Noé, a geração estava como nos dias de hoje. Para raciocinar, meu irmão. Para poder raciocinar. O homem tem que ser mais racional. O homem tem que ser mais racional mediante esta palavra, porque não se trata de um livro qualquer. Não se trata de um livro que foi feito pela revelação do homem. Não se trata de um livro como, por exemplo, que vem de Ellen White, de Joseph Smith. Não se trata de um livro de mente humana. É a Bíblia Sagrada, livro inspirado por Deus. Tanto que está se cumprindo. Está se cumprindo essa palavra. Olha só para você ver, nos tempos de Noé. Olha, essa terra vai ser destruída. Eles, imagina que Noé batendo ali e construindo a arca. A arca era imensa. Eu não consigo dizer o tamanho, mas eu acredito que o tamanho da metade dessa rua. Imagina, para todo lado que ia ouvir barulho, Noé construindo a arca. Noé, para com isso, eu quero vender minhas coisas aqui, eu tenho que trabalhar. Assim está hoje, meu irmão. Quantas vezes eu sou obrigado a sair de tal lugar porque as pessoas querem vender, as pessoas querem comprar, as pessoas não querem saber de ouvir que Jesus vai voltar, que Jesus salva e que tem que se arrepender, não. Essa semana mesmo isso aconteceu. Isso não acontece uma vez na semana, mas acontece praticamente diariamente. Enquanto o evangelho está sendo pregado, a multidão quer comprar, a multidão quer vender, não quer saber de ouvir não. Estão tendo comichão nos ouvidos. Estão tendo comichão nos ouvidos, não conseguem ouvir a palavra. Igual aconteceu nos dias de Noé. Eu imagino que Noé incomodava enquanto construía a arca. As pessoas se incomodavam até com barulho. Nós queremos vender, queremos comprar. Arrumaram encrenca comigo na praça, a última vez que eu preguei nessa semana. Estava na praça pública pregando a palavra. O homem chegou e falou para mim ir embora logo, porque ele queria comer, ele queria comprar a mercadoria ali na praça, o espetinho. Pegou meu microfone, falou um palavrão ainda, me xingou. Depois dessa, você acha que eu vou pregar para uma pessoa que não quer ouvir? Jesus, ele falou, sacudir a poeira dos sapatos e vai embora. Não te receberam bem? Sacode a poeira dos sapatos e vai embora. Então é uma geração que trocou o quê? Trocou a promessa de Jesus por comida, por bebida, por dinheiro, por status, por prazeres, por alegria. É essa geração que eu estou falando agora. É para essa geração que está diante de meus olhos agora. Uma geração que não tem diferença de Sodoma e Gomorra. Está 3, 4 vezes mais pior, para falar a verdade. 3 vezes, 4 vezes pior. Se eu fosse citar o que acontece nessa geração, causaria muito escândalo. Mas não é isso que viemos anunciar. Viemos anunciar o quê? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isso que viemos anunciar. Porque o evangelho, se não for para despertar você, não adianta nem pregar. Se o evangelho não for para sacudir a figueira, se não for para sacudir a figueira, não adianta nem pregar. Chega de ficar ouvindo, Deus é contigo, homem, e Deus vai te abençoar. Deus está me mandando eu te dizer, e Deus mandou eu te dizer. Chega disso. Chega dessas falsas profecias. Chega, o evangelho é para incomodar. Jesus falou, incomodai, incomodai, adoradores da terra.
Jesus falou para perturbar os moradores da terra. E é justamente isso que estamos fazendo. Esse evangelho que fala que você vai prosperar se você deixar a sua oferta no altar, não é o evangelho que incomoda Satanás, não. Esse é o evangelho pregado por Satanás. O evangelho que fala que você tem que dar um sacrifício para receber de Deus. Esse evangelho não incomoda as trevas, não. Esse evangelho, ele foi inspirado nas trevas mesmo. Esse evangelho que traz para você, então, motivação. Não é inspiração de Deus, não. Foi motivado nas trevas. O que vem das trevas não causa pânico, não perturba os moradores da terra. O que aconteceu quando Jesus jejuou 40 dias? Quem que ofereceu para Jesus riquezas? Quem que ofereceu para Jesus as coisas da terra? Não foi Deus que ofereceu para Jesus as coisas da terra. Satanás falou para Jesus: olha, tá vendo tudo isso? Olha bem, tá vendo? Tudo foi dado a mim. A mim foi dado e me pertence. Eu vou te dar se prostrado me adorares. Foi a proposta lá no monte, lá no deserto, que Jesus recebeu de Satanás. Tem diferença desse evangelho que você entra em igrejas ricas? Tem diferença? Não tem, meu irmão. Não tem diferença. Várias vezes chega em mim testemunhos de pessoas que vendem suas casas e ficam na miséria para poder dar na mão de um bispo. Tem pessoas que vendem seu carro enquanto seu filho está enfermo. Vive na miséria, meu irmão. Esse evangelho de prosperidade, essa prosperidade não é a prosperidade que Deus ofereceu, não. Se você for ver a prosperidade que Jesus te oferece, é você ter o suficiente. Você ter o suficiente, é essa prosperidade que Jesus ensina. A prosperidade que Jesus ensina é abundância, vida eterna. A prosperidade nessa terra que Jesus fala é tendo o que comer, tendo o que beber, o que vestir, onde se deitar, estejais contentes, estejais alegres. Veja os pássaros, não plantam, não estão colhendo, e vosso Pai vos alimenta. Não são vocês muito mais importantes do que qualquer um desses pássaros? Essa é a prosperidade que Jesus ensina. Se contenta com o que você tem, está comendo e bebendo, dá graças a Deus. Acomodai com as coisas simples, não ambicioneis coisas altas. Isso é o que o Evangelho ensina. Isso é o que o Evangelho, a palavra de Deus verdadeira ensina. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodar-vos com as simples e humildes. E aí como é que fica, meu irmão, pastor de prosperidade? Como é que fica? Hoje em dia, você entra, por exemplo, dentro da Universal. Se você tem uma vida pobre, uma vida simples, é porque você tem demônio. É porque é o espírito da miséria. Você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar o espírito da miséria. Então fala para mim, então, que espírito que tinha dentro do apóstolo Paulo, então? O apóstolo Paulo, ele disse que sofreu muita fome, passou frio, foi roubado, naufrágio. Que demônio que era esse, então? Porque o apóstolo Paulo, ele sofreu muito. Os discípulos, eles sofreram, padeceram pelo amor do Evangelho. Prosperidade não é sinal de que Deus está abençoando. Miséria não é sinal que você tem demônio, não. Muito pelo contrário, distorcer a verdade e mentira. É o que o apóstolo Paulo em Romanos, ele diz: mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Estão honrando hoje mais a criatura. A criatura, ela tem sido mais honrada do que o Criador. É verdade. Os homens têm invertido. O que significa isso, meu irmão? Tudo isso que eu acabei de dizer. Desperta. Desperta para a realidade, meu irmão. Desperta. É necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. É o princípio do fim. É o princípio do fim, meu irmão. Não é o fim, não é a destruição completa. Não pensa você que está tudo perdido porque veio essa doença e é o pior momento da terra. Não é o pior momento da terra. O pior momento da terra nunca vivemos. Vai vir ainda pela frente. Então é por isso que a igreja, ela não tem tempo para perder. A igreja,
igreja verdadeira, que não é templo alicerçado em tijolos, mas se trata de pessoas compromissadas com Deus. É verdade, Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 3 e 1 Coríntios capítulo 6. Vós sois a morada do Deus vivente. Esse corpo não pertence a vós mesmos, mas pertence a Deus. Ou seja, é a morada do Deus vivente, é o corpo, é o templo verdadeiro, a igreja verdadeira. Então, essa igreja não tem tempo para num dia de hoje como esse, estar sentado com a família, assistindo Netflix, comendo o melhor lanche e saindo e aproveitando, não. A igreja de Cristo, ela tem que pregar o evangelho, porque foi posta sobre ela essa obrigação. E ai, se não pregar o evangelho, ai da igreja se não pregar o evangelho. É verdade. Está escrito, meu irmão, uma exortação de Paulo, o apóstolo Paulo, para Timóteo, que hoje é o exemplo para a igreja. Timóteo, não perde tempo, Timóteo. Prega o evangelho dentro de tempo e fora de tempo. Em outras palavras, prega dentro do templo e fora do templo também, nas esquinas, nas vielas, nas avenidas. Não importa, dentro e fora de tempo. Como está sendo aqui agora anunciado o evangelho? Como está sendo anunciado aqui agora, fora de tempo? Momento em que você quer comer, não é o momento de ouvir a palavra, ou seja, fora de tempo. Tem que ser pregado. Infelizmente, muitos dos que ouvem esse alerta, que ouvem essa pregação, está somente sendo alertada para não ser inocente no dia do juízo. Porque a Bíblia diz que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Se uma pessoa vai estar diante do juiz, ela vai estar lá como inocente? Me fala uma coisa, ela vai ser inocente naquele momento em que ela vai estar ali ou para condenação ou para salvação? Não vai, meu irmão. É por isso que Jesus falou, e o evangelho do reino, o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino será pregado em todos os confins da terra. E em seguida, depois, virá o Filho do Homem nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Ou seja, o evangelho foi pregado, né, em todos os confins da terra. Ou seja, todos foram alertados. Se o evangelho foi pregado, todos foram alertados. Jesus não quer saber se você acreditou na pregação do evangelho, não quer saber se você largou o pecado, ele quer saber que essa palavra tem que ser pregada para alertar. Então muitos dos que ouvem só estão sendo alertados para juízo final. E muitos naquele dia vai estar lá, mas não para gozo eterno, para salvação, mas para vergonha e desprezo eterno por rejeitar aquilo que vem de Deus, por rejeitar o que vem de Deus, a graça eterna para a salvação. Então esse é o amor maior. O amor maior não é vir aqui falar, pegar as palavras mais bonitas e mais agradáveis que existem nessa Bíblia. Porque o evangelho não é para isso, meu irmão. O evangelho não é para eu escolher o que eu acho mais bonito, não é para eu pregar o que você acha mais bonito. O evangelho, ele é completo. O evangelho ele tem que ser completo. Glória a Deus. Amor, que é consolação. Exortação, que é correção. E ensinamento. O evangelho ele tem essas três intenções. Tem essas três qualidades: exortar, ensinar e consolar. Se não tem exortação, correção, não é o evangelho. Só amor não é o evangelho. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus, ele deu o exemplo. E é por isso que ele diz, ide pregar o evangelho. Qual é o evangelho? O que Jesus pregou. Pregou contra o pecado. Ele amou o pecador, consolando o pecador. Ele ensinou o caminho. Então o evangelho é para isso. Toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus, a fim de ensinar, exortar e corrigir, para que o homem seja aperfeiçoado, para que sejam aperfeiçoados. Sabe para que esse aperfeiçoamento? Para comparecer diante de Cristo, para estar ao lado de Cristo. Para isso que o evangelho foi deixado, porque se o homem não for aperfeiçoado em Cristo, ele não vai estar com Cristo na eternidade. É verdade. Se o homem não for aperfeiçoado nessa terra, se ele não for aperfeiçoado, se ele não se arrepender dos seus maus caminhos,
ele não vai estar ao lado de Cristo. Eu não posso falar, por exemplo, que você vai para o céu ou que você vai para o inferno pelo que você está fazendo. Porque se você chegar na hora final, o segundo final, e falar: Senhor, me perdoa, Ele é misericordioso, Ele perdoa. Mas agora uma coisa é certa, a Bíblia, quando ela diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus, os mentirosos, os idólatras e todos que cometem a imoralidade e coisas semelhantes, a Bíblia está sendo correta em dizer: essas obras são condenadas segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas se o homem que praticou todas essas coisas diante de Deus, na última hora, meu irmão, como aconteceu lá na cruz, como estava aquele ladrão, ele pedir e clamar a Deus, Ele ouve e perdoa, mas muitos estão se enganando a si mesmo. Não coloca confiança nisso. Não acredita, não coloca confiança em que vai haver um segundo, um minuto final para se arrepender. Aleluia, Jesus. Não coloca a sua fé, a sua esperança que no segundo final você vai ter o último momento para falar perdão, para pedir perdão para Deus, porque essa não é uma realidade para todos. Não são todos que têm essa realidade. Um infarto fulminante, por exemplo, não te dá, então, essa graça de você pedir perdão. Uma bala, por exemplo, que atravessa a cabeça, por exemplo, não te dá esse privilégio de você falar: Senhor, me perdoa. Uma pessoa que morre num sono profundo, por exemplo, ela não tem o momento de falar: Senhor, me perdoa. Estou pregando o evangelho, meu irmão. Você quer o quê? Religião? Então vai procurar a religião que apoia o seu pecado. Tem várias aí. Aleluia. Tem de demônios, tudo que você imaginar. Catolicismo, banda, quimbanda. Não estou pregando religião não, estou falando do evangelho, é o evangelho. Aleluia. O evangelho, ele reprova o pecado, mas ele aprova o pecador arrependido. Verdade. O pecador tem que se arrepender, e eu estou tentando trazer isso para você na última hora. Verdade. Se os seus pecados estiverem perdoados, você sobe. Se os seus pecados não estiverem perdoados, se você não tiver confessado, você desce. E desce para o fogo do tormento. Aleluia, meu rei. Então, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Já se levantou? Milhares e milhares de anjos voavam ao redor do trono. Vai, senhor, irmã Ruth. Vai, senhor. Come a mão que tá gelada, é o veio. Eita, do veio. Então presta atenção no evangelho que será pregado esta noite, que está sendo pregado. Nós não estamos aqui para anunciar para você a melhor vida nessa terra. Estamos aqui para oferecer sim a melhor, mas é celestial. Nós não estamos